Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais e a toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião para a cura e libertação. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã, depois às 9, 15 e 19h30. Amanhã também temos em São Paulo às 7 da manhã e em todos os templos. Nós, graças a Deus, evangelizamos continuamente. Temos todo sábado um grande grupo de evangelistas que saem para evangelizar e de pregar o evangelho. Nós temos, aos domingos, após a reunião das primícias, o evangelismo noturno, às quintas-feiras, que é maravilhoso, que nós atendemos moradores de rua e várias situações. Então, é um trabalho maravilhoso. Olha, o que a gente leva de melhor desta vida é o que a gente faz pelo próximo. Então, planta uma boa semente na vida do outro. Eu creio que nós devemos fazer exatamente o que a Bíblia nos ensina. Ser a própria bênção. Sabe, ao invés de levantar pensando em besteiras, já abrir os olhos pensando o que eu vou fazer de bom hoje, quem eu vou abençoar, que eu vou liberar uma palavra de vitórias, que eu vou apoiar. Eu vou me engajar num projeto maravilhoso de salvação de almas. Eu vou fazer coisas produtivas na minha vida. Eu vou usar a minha vida para coisas produtivas. Isso é maravilhoso. Quem tem um bom projeto de vida, quem vive com propósito, quem vive plantando bênçãos na vida do próximo. Essas pessoas estão abençoadas e terminarão ainda mais. Domingo, eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Se até hoje você não fez uma aliança com o Senhor, faça. Porque eu tenho certeza que esse passo, que é o mais importante da nossa vida, você pode crer nisso. O passo mais importante de uma pessoa é quando ela dá na direção de Deus. Então, dê esse passo. Se aproxime do Senhor, faça uma aliança com Ele. E você será muito, muito abençoado, abençoada. Olha o que diz aqui em Provérbios 27. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Na NVI, quem está satisfeito despreza o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Outro dia eu falava ainda do filho pródigo. Ele, quando estava na casa do pai, e que ele não tinha falta de nada, ele estava num lugar seguro, bem protegido, garantido. Ele tinha tudo que ele precisava. Tudo, tudo. O amor do pai, uma vida boa, ele era bem cuidado, amado. Ele estava no lugar seguro. Mas, infelizmente, muitas pessoas, quando elas estão satisfeitas, elas já venceram. Claro que na vida nós temos sempre situações N para vencer, mas
a pessoa, quando ela vai superando as situações, vencendo e conquistando, ela precisa tomar muito cuidado para o espírito da insatisfação e do engano não tomar conta dela. Que foi o que aconteceu com o filho pródigo? Ele estava muito bem, mas talvez estava tão bem que não via. Estava tão bem cuidado que não via. Estava farto e começou a pisar o mel, porque ele estava farto. Ele não tinha falta de nada, ele não tinha fome, ele não tinha nada, ele não tinha falta de nada. E aí ele começou a pisar o mel. Mas quando? Porque foi insano. Totalmente, ele agiu de forma insana. Quando saiu da casa do pai. Com a ilusão, com a fantasia de que ia viver coisas muito melhores, diferentes. Eu penso que aquela ideia do novo, mas um novo fora da direção de Deus. A pessoa está num lugar abençoado, mas ela não está vendo. Ela está segura, ela está protegida. Ela está vencendo, mas às vezes ela está tão abençoada que aí ela dá lugar à insatisfação. Ela começa a procurar problema onde não há. Ela começa a querer uma coisa que ela não precisa. Que foi o que aconteceu com o filho pródigo. E ele foi em busca dessa liberdade, dessas aventuras, dessa diversão, dessa vida mais movimentada, emocionante. E por um tempo, certamente ele se divertiu bastante, ele alimentou o quanto pôde a sua carne. Mas aí chegou um tempo em que aquela terra entrou numa crise, numa fome muito grande. Ele perdeu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Porque tem o tempo. A pessoa vai, enquanto ele tinha a herança do pai, enquanto ele tinha a herança, ele foi usando. Que é o que acontece com muita gente. Ela plantou por um tempo bênçãos. Então, enquanto ela está vivendo aquele tempo do bom plantio, as conquistas que ela recebeu, que ela teve, que ela obteve na casa do pai, então ela se sente garantida. Então, enquanto ele tinha a herança, se sentiu seguro. Mas e quando veio a fome, veio o problema, veio a crise? E ele foi perdendo. Ele foi perdendo. Ele foi perdendo. E nada é tão ruim que não possa piorar. Perdeu tanto. Mas as pessoas, quando estão nesse processo de perdas, elas, às vezes por orgulho, elas não querem aceitar. Elas se convencem que uma hora aquilo vai mudar. Que uma hora aquilo vai mudar, que elas vão reverter a situação. E ele foi esticando aquela decisão errada dele. Esticando. Até que ele chegou num fundo de poço. Num fundo de poço. Sem emprego, o único emprego que ele conseguiu foi de tratador de porcos. Aquele patrão não deu nada a ele. Muito diferente do pai dele, como o pai dele cuidava dos empregados. Não deu nada. Ele desejou comer a comida dos porcos. Por pouco, talvez, não comeu. Aquele foi o fundo de poço dele. Foi quando ele caiu em si. Então, aqui, já nesse momento da vida, até o amargo era doce para ele. Até a comida dos porcos era desejável. Entendeu? Porque aqui ele não tinha mais o
o mel, ele não estava mais farto, ele estava com fome. Ele já tinha perdido tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Então, quando ele estava farto, ele pisou o mel. Mas quando ele estava faminto, até o amargo ficou doce na vida dele. Até a comida dos porcos ficou desejável. Foi quando ele caiu em si. Entendeu? Foi quando ele caiu em si. E graças a Deus que ele caiu em si. E quantos que nunca caem em si? Ele caiu em si. E a quantidade de pessoas que nunca caem em si? Estão sempre se iludindo, se enganando, que fora da casa do Pai, fora da direção, fora do propósito, no rumo errado, vão vencer, vão atingir objetivos, vão chegar a algum lugar. E as pessoas que vivem se convencendo em função do orgulho, elas não aceitam que elas erraram, e elas ficam lá tentando fazer um erro ficar certo, uma decisão errada se tornar correta, mas acontece que diante de Deus isso não muda. Não muda. A decisão que ele tinha tomado foi errada. E se ele não quisesse morrer, terminar, morrer naquela terra, daquele jeito, miserável, já destruído, ele tinha que voltar para a casa do Pai. Porque ali ele viu o que era estar fora da casa do Pai. O que era estar faminto e não ter nada para comer. O amargo ficou doce para ele. Preste muita atenção nisso. Quantas pessoas que saíram da casa do Pai e já gastaram toda a herança. Tudo que conquistaram já perderam, como ele. Tudo. Tudo que conquistaram, perderam. Absolutamente tudo. E continuam perdendo. Agora, a dignidade, a humilhação tem aumentado. Tudo. Mas ainda não caíram em si. O filho pródigo, pelo menos, caiu em si. Quando ele viu a situação decadente em que estava, ele caiu em si. Não chega, vou voltar para a casa do meu pai. Lá os empregados não têm falta de nada. E eu estou aqui passando fome e necessidade. Compreendeu? Então você deve pensar a respeito. Toma muito cuidado com a sua vida. Porque a alma farta pisa o mel. A alma farta pisa o mel. Às vezes a pessoa está tão bem que ela começa a pisar o mel. Ela começa a ver problemas. Isso em tudo, viu? Isso é na igreja, isso é num relacionamento. Às vezes a pessoa tem um relacionamento maravilhoso, tem alguém do lado dela que a ama de verdade, mas ela não valoriza. Ela tem um bom emprego, mas ela só vive reclamando. Ela está com uma vida boa, mas ela põe defeito em tudo. Ela foi abençoada na igreja, foi lá que ela construiu a vida dela, que ela obteve tantas vitórias, que a vida dela mudou. E ela começa a ver problema em tudo. Mas por quê? Porque ela está farta. Entendeu? Ela não tem falta de nada. Então ela começa a pisar o mel. Mas depois que ela gasta toda a herança, que são todas as conquistas que ela obteve da mão de Deus, os milagres, quando ela vai gastando e perdendo, quando ela perde tudo, aí até o amargo fica doce. Ela começa a aceitar qualquer coisa. Até a comida dos porcos se torna desejável. Em nome de Jesus. Olha para a sua vida. Vigia. Não joga fora as coisas boas. Não gasta a herança. Não toma o rumo errado.
Deixa Deus iluminar o seu entendimento. O filho pródigo caiu em si. Talvez você, não sei, até hoje não caiu em si. Talvez a cegueira continue tomando conta da sua vida. Você continua lutando para fazer vingar uma coisa que Deus não está. Transformar em certo uma coisa que está errada. Apresentar os seus motivos N como se Deus fosse aceitar. Entendeu? Preste atenção. Em nome de Jesus, se você está bem, vigie suas atitudes. Mas se você já está desejando até comer a comida dos porcos, você já está na condição do amargo ficar doce, de tão faminto que você está, de tanto sofrimento, de tantas dores, cai em si. Acorda, chega de cegueira. Está na hora de você pisar nesse orgulho e não estender mais esse sofrimento. Em nome de Jesus, que essa palavra possa mover o seu espírito. A alma farta pisa o mel. Mas para o faminto, até o amargo é doce. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu, Célia? Bispo, você é bem objetiva. O ano passado, em 2013, eu participei da campanha do começo do ano. Os projetos de conquista. Projeto de conquista, isso mesmo. Aí, na minha campanha, eu coloquei, em 2013, que eu queria assim, um trabalho para minha família, um emprego, porque o meu marido, meus filhos estavam todos desempregados. Aí eu estava trabalhando numa loja, ganhando muito pouco, muito pouco. Aí eu falei assim, eu não aceito essa vida para minha família. Não aceito. Aí, tá. Projetei e eu coloquei na pesca, naquele projeto, que a minha família era para ter um comércio, uma empresa. Aí, tá. Vim participando. Meu marido vinha também, quando eu dava, ele vinha, participava. Meus filhos. Aí, quando foi no meio do ano, meu marido teve uma visão. E meu marido tinha alguns bois que ele queria vender. E não vendia. Um tropeiro era boi de rodeio. Aí alguns tropeiros olhavam, via, não dava certo. Outros tropeiros olhavam, via, não dava certo. Bom, enfim, quando foi quase no final do ano passado, meu marido vendeu esses boi. Aí veio uma visão nele. Falou, vamos montar uma firma. Chega de trabalhar em sítio, chega de mexer com gado, não quero mais. Chega esse tipo de vida de mexer com sítio. Aí vem uma visão nele. Ele montou uma firma hoje é de porcalha, fabrica laje, forros de PVC e de artefatos, mesas, banco, vasos, vários tipos de vasos, várias coisas. E aí, graças a Deus, hoje meu marido ele, na verdade, na firma, ele está sendo vendedor. Eu fico no escritório, o meu filho de 18 anos faz forros de PVC, o meu filho de 14 anos vai trabalhar junto, fazer forros de PVC. Aí tem os moços, além de nós trabalhar, nós temos dado emprego para pais de família. Para pais de famílias, porque tem várias pessoas trabalhando na firma com a gente. Várias. Aí eles trabalham, esses pais de família, de sábado, às vezes, quando tem muito serviço, até o meio-dia. E aí, então, além da gente estar trabalhando, deu essa firma para a gente, Deus abençoou essa firma para a gente tem dado emprego para pais de famílias. E, então, hoje eu pego meu projeto, até eu trouxe, esqueci de pegar, está na minha bolsa, que é a pesca maravilhosa. Aí hoje eu abro aquele projeto e falo para o meu marido assim, eu preciso subir no altar e testemunhar. Eu preciso. Por quê? Porque isso foi uma coisa que eu escrevi
Eu pedi para Deus um comércio, um trabalho que desse para a minha família, para os meus filhos, para o meu marido, para mim. E hoje, não só para mim, como para muitos pais de família. Está trabalhando na empresa. Olha que bonito, olha que bacana, tá vendo? É o esforço, tá? Ela mora numa cidade fora, não é verdade? No entanto, hoje a firma está em Nova Granada e Fronteira. 2 lugares. 2 lugares a empresa? Na BR-153, em Fronteira e Nova Granada. Saía, vinha no esforço, buscar e entrou no projeto. Naquele momento de fazer o projeto, parecia uma coisa impossível. Impossível, não tinha nenhuma visão do que fazer. Não tinha, a gente não tinha visão, porque meu marido tinha esses bois, e meu marido precisava vender esses bois para poder fazer o dinheiro, senão se ele não tinha dinheiro para montar a firma. Aí, que nem eu falei, muitos tropeiros olhavam esses bois, muitos não dava certo, não tinha dinheiro. Aí, com a graça de Deus, ele conseguiu vender esses bois. E Deus deu uma visão a ele do que montar e como... Aí ele pensou, o que eu vou fazer? Vou montar um comércio, vou montar uma padaria, o que vou fazer? Aí ele falou assim, vou montar uma firma de calhas, porque o objetivo, bem certo, hein? Hoje a gente constrói uma casa. O que vai? A laje. Ele vende a laje. Em seguida vem o quê? A calha. Ninguém fica sem pôr calha numa casa. Em seguida vem o forro. Vem o forro, muitos lugares vem o forro, muitos salões, porque o forro já de PVC, hoje em dia, quem vai construir não coloca, mas tem muitos barracões, muitos salões que ainda não tem, muitas casinhas mais simples, que ainda está só na telha. Então, quer dizer, é o forro de PVC, é fabricando a laje. E a empresa está abençoada. A empresa está abençoada. Hoje empregando, dando emprego para várias pessoas. Dando emprego para vários pais de família, está trabalhando na empresa. Que bacana. Está feliz? Muito feliz, muito agradecida, porque hoje eu abro aquele meu projeto da pesca maravilhosa e eu falo assim para o meu marido, olha aqui, o que eu escrevi, Deus realizou. Deus realizou aquilo que eu escrevi, que eu pedi assim, um comércio, um trabalho para minha família. E hoje, não só a minha família, como a gente tem dado muito emprego para mais pais de família. Amém? Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por cada pessoa que está comigo. E eu peço, meu Deus, como sempre faço, que esta palavra possa iluminar o entendimento dela. Que ela possa, Senhor, neste momento, através dessa palavra, as escamas caírem, o orgulho, meu Deus, não ter mais o poder de cegá-la como tem tido. Que ela consiga ver. Que ela se submeta ao Senhor. Ó, meu Deus, que ela ouça a sua voz nesse momento. Que ela entenda exatamente o que o Senhor está falando com ela. Que ela preste atenção na vida dela, no comportamento dela, nos pensamentos dela. E haja da maneira que o Senhor está orientando pela sua palavra. Se ela está farta, que ela não pise o mel. Se ela já está faminta, até o amargo já tem se tornado doce, que ela se aproxime do Senhor, que ela tome a decisão de se voltar para o Senhor. Porque a verdade é que nada é tão ruim que não possa piorar. E as coisas vão piorando, e às vezes as pessoas querem se convencer que as coisas vão mudar e vão acontecer sem que elas tenham que tomar uma atitude.
Sobre isso eu falo sempre, porque eu sei que é exatamente assim que uma pessoa vai construir uma boa vida, atentando para o que diz a sua palavra e seguindo na direção. Cobre a cada um com teu sangue, lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos, e determino vitórias e milagres agora. Definições. Eu abençoo meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas e enriquecidas, tenham para emprestar, não tomem emprestado, tenham mais do que o suficiente, tenham com abundância, com fartura. Eu determino abundância na vida de cada uma delas, porque elas têm financiado a tua obra, dizimando e ofertando. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido abençoadas por esse programa, alimentadas por ele, que agora deem esse passo de fé, dizimando, ofertando, se tornando um semeador, porque não há dúvida que elas serão honradíssimas. Pai, onde esse programa estiver chegando, que essa palavra realmente esteja movendo o espírito de cada pessoa. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. Onde vou estar domingo, graças a Deus, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se você não fez uma aliança com o Senhor, faça. Se você está distante do Senhor, volte para Ele. Enfim, os dias são maus. Se aproxime do Senhor. Ele é o único caminho que pode levar uma pessoa à vida eterna. É a única fonte de salvação, é Jesus Cristo. Deus te abençoe muito e a toda a sua família. Tenha um dia abençoado. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.